Programa Opinião, um oferecimento Ultra, Salão da Mercedes. Opinião está começando agora, hoje com um tema maravilhoso, porque é dever de família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde. Mas a gente vai falar desse tema com pessoas muito especiais. Vamos falar de uma cartilha que o título é Prevenir, Proteger e Cuidar. Então, eu recebo com muita honra Breno Freitas, assessor do senador Marcelo Crivella, que é o autor dessa cartilha. Muito obrigada, meu amigo Breno, pela sua participação. Prazer, Eliana, estar aqui no Opinião para falar desse tema tão importante para a gente. É isso, vamos dar um show. Obrigada, minha amiga Andréia Ramos Nascimento. Ela é psicóloga e psicopedagoga da nossa rede. Obrigada pela sua presença. Querida, eu que agradeço o convite. E eu também recebo, que eu estou conhecendo agora, Davi da Silva Ferreira, do Projeto Articular, que vai contar para a gente o que é isso, né, Davi? Com certeza. Bom dia e é um prazer estar aqui no programa Opinião. Tá, pois é. E nós vamos fazer um pequenino intervalo, mas eu volto já já. Ultra Comunicação Visual. Há mais de 10 anos no mercado de sinalização, a Ultra mantém uma equipe treinada para realizar os mais diferentes projetos de comunicação visual, utilizando tecnologia de última geração para o mais alto padrão de qualidade em impressão de lonas e adesivos em todos os formatos, gravação e recorte a laser, envelopamento de veículos, letreiros, totens, fachadas em ACM, brindes, cardápios e muito mais. Ultra Comunicação Visual, compartilhando valores. A mulher moderna precisa estar sempre muito bem produzida. Sabe por quê? Porque ela no salão é que ela se encontra, que ela corta, faz escova, hidratação, luzes, reflexo, tinturas, amaciamento, relaxamento, manicure e pedicure e depilação. Tudo isso sem esquecer da qualidade e do bom atendimento. Por isso, eu só me cuido aqui, no Salão da Mercedes. Afinal, são 35 anos cuidando da beleza da mulher. Vem pra cá! Travessa Portugal 34, telefone 2643-1206. Mercedes, Diana, Fernando, Nina, Diná, Marilza e Bia estão esperando por você. Vem pra cá. Sou Jairzinho Furacão da Copa. Hoje estou em Teresópolis, sede do IPAM, para mostrar um dos aplicativos mais modernos do mundo, desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado IPAM MySIS. Ele ajuda as populações em áreas carentes ou não do seu município, gratuitamente. Esse aplicativo disponibiliza dados em seu celular como temperatura, pressão atmosférica, vento, radiação, umidade, com seus devidos registros atualizados de 10 em 10 minutos. Fornece estudos gráficos atmosféricos desses elementos para a cidade. Fotos turísticas e de áreas em risco do seu município, além de informações do que está acontecendo no mundo. Canal de comunicação digital para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se comunicarem com seus habitantes. E ainda sinal de alerta quando um determinado elemento ultrapassar o limite imposto pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Tudo isso gratuitamente para a sua cidade, sem custos e direcionado para todos os habitantes. Seja um anunciante do aplicativo IPAM MySIS e ajude
a população desses municípios afetados pelas catástrofes naturais. Informações meteorológicas, vidas humanas, nossas responsabilidades. Bom, estamos de volta para o nosso primeiro bloco e eu tenho pessoas tão importantes e que sabem tanto que eu já vou jogar para vocês. É para os três. Primeiro, Breno, vamos começar. Como é que surgiu? Essa cartilha é um complemento do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, ela veio para aprimorar, é isso? O senador Marcelo Crivella decidiu fazer essa cartilha. Na verdade, ela é o complemento da Lei 13.046, né, de autoria do senador, que alterou a Lei 8.069, que estabelece o ECA. Eu quero também. Né? A gente não é que a gente viu uma falha do ECA, né? Mas nada é tão bom que não possa ser aprimorado sempre, até em todos os nossos trabalhos sempre podem ser aprimorados, surgem novas ideias, né? A sociedade muda. É assim, porque que renova, né? A gente vai evoluindo nessa situação. Então, basicamente, a lei diz que todos os estabelecimentos públicos ou privados que recepcionam crianças, jovens, adolescentes, mesmo que de maneira temporária, são obrigados a ter em seus quadros pessoas minimamente capazes de reconhecer os sinais diretos e indiretos de maus tratos. O que é isso? A gente precisa contratar assistente social? Não, gente, não precisa. É só a gente fazer realmente o treinamento necessário, procurar se informar, né? Capacitação. E a partir dessa necessidade de capacitação, nós definimos que seria muito bom que a gente pensasse numa ferramenta de treinamento, certo? Porque realmente os maus tratos, infelizmente, os maus tratos contra a infância, os crimes contra a infância, crescem assustadoramente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ano após ano. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para a Andréa, baseado nisso. Existem sinais na criança? Existe. Essa que sofreu agressão física, falando disso, apesar de que essa cartilha não é só isso, não são só os maus tratos, é também cuidar. Mas existem sinais na criança que a gente possa identificar? Existem sim. A criança, ela fica introspectiva, é aquela criança quietinha, que pode até estar... Aliás, é uma criança quieta, onde você vê o desenvolvimento educacional não coerente com as notas, com as avaliações. Então, o processo de ensino-aprendizagem ele é afetado né, por causa de um trauma. Então, até ele comentou, né, o Breno, que isso é não é uma adaptação, é uma complemento. É um complemento. Isso, né? Beleza. Realmente, porque a sociedade muda constantemente. Então, não tem como nós vermos uma sociedade moderna, dentro de um modernismo, num contexto familiar diferente. Exatamente, porque nós somos vários contextos familiares, né? E novos até, inclusive, atualmente. Inclusive, um dos assuntos que a gente aborda nas palestras é justamente esse. A estrutura da família hoje mudou, né? Perfeito. Hoje em dia o pai, ou tem o clássico, né? Pai e mãe que são casados, né? O pai e mãe separados, guarda compartilhada. Isso! Né? Filhos de casais homoafetivos, enfim. Tem uma série de novas situações que todas influem no desenvolvimento dessa criança. Verdade. E aí, quando nós falamos de criança e adolescente, nós falamos da idade cronológica, que é a idade normal. 15, 16, 17. E falamos do desenvolvimento. Quando falamos do desenvolvimento, nós estamos falando da psique, ou seja, o psíquico. Será que o psíquico é coerente à idade cronológica? Olha. E aí o processo, a educação, ela é importantíssima, é uma aliada assim, fundamental para esse trabalho. Porque a criança na sala de aula, ela demonstra. Ela grita, ela pede socorro, porque o corpo fala. Né? Vamos falando. Vamos conversando, nós. Essa cartilha a gente já teve no projeto do Davi, né, no projeto articular, inclusive o Davi te parabenizar assim publicamente, porque seu trabalho é maravilhoso.
né? E o seu trabalho faz parte daquilo que a gente acredita como prevenção, que é criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dessa criança, né? E isso ocorre em todos os âmbitos, né? No âmbito escolar, no âmbito de atividades extracurriculares. Então, isso que a Andréa está falando é muito importante da gente, os professores. Encontrar meios. Essa cartilha ela foi feita para professores, para tias de escola dominical, para casas espirituais, para clubes, todas as pessoas que recepcionam criança de alguma maneira. Para prevenir. Prevenção é sempre melhor, né? Porque quando a gente previne, não acontece. Ou seja, é a mesma coisa de cuidar da saúde. Se eu como bem, eu vou ter uma boa vida. Se eu como porcarias, eu vou ficar doente. Então, prevenir é sempre melhor. Mas já que ele te apresentou, fala para mim um pouquinho do articular. Tá. O que é o projeto articular? O projeto articular, ele surgiu, né, em 2008. E eu fazia um trabalho na CAND, né, que é a Associação de Nova Vida. Pode abaixar um pouquinho aqui, senão a gente não te vê. Tá ok. É um trabalho que eu fazia lá com as crianças e através daquilo ali surgiu então a ideia de eu, através do esporte, né, conduzir essas crianças para o lado bom, né, porque hoje em dia a gente vê as situações, né, de drogas, a violência, né? Né, então, e graças a Deus, né, dali foi surgindo que a gente foi conseguindo os espaços. E não te cortando. Posso falar? Pode, claro. Por exemplo, o TDAH, né, que é um transtorno de déficit de atenção, ele é muito visto como a criança é agitada, ela está agitada, então é TDAH. Esse diagnóstico, ele tem que ser muito bem observado por especialistas, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, e confere com o psiquiatra esse diagnóstico para ver se fecha um laudo, né? O laudo de diagnóstico fechado, com o diagnóstico fechado. Por quê? Porque muitas vezes é um excesso de endorfina que se tem no corpo. E ou seja, pratica um esporte, exatamente. E aí eu logo pergunto à mãe qual é o esporte que está fazendo. E como eu trabalho com pessoas, né, humildes, então há uma necessidade realmente que seu projeto caia assim maravilhosamente bem, articulando muito bem a psicologia, a psiquiatria, a educação e a esse projeto que foi muito bem pensado, que nossas crianças, além, eu posso falar mais um pouquinho? Claro, muito, não, fica à vontade. Olha só, a gente tem muito tempo para falar. Porque quando nós falamos de criança, nós falamos do abuso sexual, nós falamos das violências domésticas, falamos da mutilação, jovens se mutilando, porque eles se sentem culpados de alguma coisa. Eu posso abrir aqui, Eliana, para o pessoal mostrar para as pessoas? Podemos tudo. Olha só, isso aqui que a Andréa está falando é o seguinte, é muito a tipologia dos crimes, olha. Exatamente. Quando a gente estava fazendo essa cartilha, né, nós nos deparamos com alguns relatos e a pessoa falava assim, em um dos relatos, o adulto falava assim, aquela criança sofre abuso. E vendo as imagens da criança, a criança tinha um hematoma no tórax, né? E isso não é abuso, isso é violência física. Sim, né? Então a gente resolveu fazer essa tipologia dos crimes, que abuso é sempre com conotação sexual, a violência pode ser física ou psicológica, a violência física é qualquer tipo de agressão física, né? Violência psicológica, qualquer tipo de castigo, degradante, qualquer coisa que possa colocar aquela criança em situação de humilhação. E a negligência, que até acho que a Andréa pode falar melhor sobre isso, a negligência é a base de todos os crimes, tudo começa com negligência. Né? Às vezes o agressor, naquela mente doentia dele, quando ele acha que negligenciar aquela criança já não afeta mais a criança tanto, ele evolui para outros tipos de crime. Né? Se for menino, normalmente violência física, menina, abuso sexual. E a negligência, ela também vem, nós estamos no mundo, né, da internet, a globalização. A globalização tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Com certeza. Com a globalização,
Hoje em dia não se tem mais mesa, não se almoça à mesa, não se trocam palavras entre pais e filhos. Poucos são Não os se que trazem contam essas... histórias, olha só, na hora de dormir. Exatamente, Helena, Olha só. exatamente. verdade. Então, o pai não deixa de ser também negligente quando ele fica com o smartphone direto. E não tem aquele tempinho para o filho. É verdade. Porque não importa trabalhar fora, nós temos que trabalhar. Vivemos numa sociedade capitalista, precisamos trabalhar. Né? A mulher, o homem, enfim. Né? Existe o varão, mas não é só o varão, né? Nós também temos que trabalhar. Então, não é a quantidade, mas é a qualidade. Qualidade do tempo. É exatamente a qualidade do tempo. Aquele tempo ali acabou. Eu não estou, desligo o celular. Que eu estou também é com os meus prevenção. filhos. E Que é uma também prevenção. é prevenção. Certeza. É uma profilaxia. Exatamente, é uma prevenção. E o que você nota, o Davi, lá no projeto articular? Tem uma sede fixa no projeto articular ou vocês visitam outros lugares? Vocês estão constantemente se movimentando? Tem uma sede fixa? Temos a sede fixa, né, que é ali no Clube de Securitários. Ah, sim, maravilha. Da minha amiga Bibi. Inclusive, mandar um abraço para a Bianca Nóboa. Ela, o seu Nossa. José Luiz. Tive o prazer de conhecê-la. Uma pessoa maravilhosa. Pois é, você nota quando a criança entra lá e ela está agitada, e ou ela está muito quieta, e essa melhora, essa evolução, isso é notado, Davi? Muito notado, sim, e eu aprendi muito através dessa cartilha. Obrigado, O Davi. Breno esteve lá, Aham. e a gente começamos até a estudar essa cartilha. Aham. Exatamente. Às vezes as crianças chegam, né, agitada, de repente ela quer carinho. A gente nota aquela falta de carinho que às vezes não tem dentro da família, né? Então ela E qual é o tipo de esporte que eu não perguntei ainda? esporte é futebol, né? Ah, pronto, a Ah, preferência já gostei. nacional. Excelente. Boa beça isso. E- Qual é o menino que não gosta, É né? verdade. E voltando nessa pergunta, Aham. O que eu pensei? Poxa, a gente está aqui num local aqui confortável, que é o Clube de Securitários, né? E falei, não, nós temos que ir aonde que estão essas crianças, Aham. Exatamente. que é na comunidade, é lá que está precisando. Exatamente. E agora está acontecendo isso, esse trabalho. E tipo assim, eu estou De fazendo... vocês irem até. Isso, porque tem muitas crianças que não pode sair, um exemplo, lá do Perpétuo para vir para os Securitários. Verdade. Uma criança Que de bom, 8 anos que não bom. vai poder vir Tem sozinha. como. Que bom. Assim que bom. nós estamos indo lá e com a ajuda, né, das pessoas, porque o projeto articular, o que eu passo para eles? Não é de seu Davi, o projeto articular é dos pais. É verdade. Exatamente. E eu tive falando exatamente nisso que foi tocado aqui com os pais, exatamente. Dê 1 hora para o seu filho. Beleza. O Davi... E é isso que você faz nas suas palestras? Que você tem ido até as comunidades, até as a gente escolas? tem viajado realmente bastante, não só em Teresópolis, né? Mas nós temos uma equipe coordenada em todo o Brasil, né? Principalmente o estado do Rio, né? Que o senador é senador pelo estado do Rio, mas essa é uma lei nacional. E a gente tem batido muito nessa tecla, da importância da família, né? Porque o dever, a gente fala inclusive aqui, que está no artigo 277 da Constituição, diz que é dever da família, do Estado Sim. e da sociedade garantir os direitos a vida da criança, né? Isso é uma tarefa indeclinável, né? Do Estado, da família e da sociedade. Só que o Estado só age se for provocado. A família é foco de 85% dos crimes contra a infância. Se quem não sabe, realmente é um número alarmante. Ou é família, um horror isso, é um né? horror. Ou é dentro da família, ou ou são pessoas muito próximas à família, certo? E cabe a nós, enquanto sociedade, treinarmos nossos olhares, nossos ouvidos e percepção ao que está acontecendo à nossa volta, porque a criança Mas se dá alguém sinais. ensinar pra gente, Então vocês, nosso pra objetivo é vocês é fácil. Mas para nós, meu amigo, você que está aí, é difícil, não é? Então, mas eu volto. Eu preciso fazer um intervalo, senão dá certo. O papo é bom. Eu volto num minutinho só para continuar esse papo maravilhoso, para que você saiba um pouquinho mais sobre a proteção, os cuidados com as nossas crianças. Até lá.
Ultra Comunicação Visual. Há mais de 10 anos no mercado de sinalização, a Ultra mantém uma equipe treinada para realizar os mais diferentes projetos de comunicação visual, utilizando tecnologia de última geração para o mais alto padrão de qualidade em impressão de lonas e adesivos em todos os formatos, gravação e recorte a laser, envelopamento de veículos, letreiros, totens, fachadas em ACM, brindes, cardápios e muito mais. Ultra Comunicação Visual, compartilhando valores. A mulher moderna precisa estar sempre muito bem produzida. Sabe por quê? Porque ela no salão é que ela se encontra, que ela corta, faz escova, hidratação, luzes, reflexo, tinturas, amaciamento, relaxamento, manicure e pedicure e depilação. Tudo isso sem esquecer da qualidade e do bom atendimento. Por isso, eu só me cuido aqui, no Salão da Mercedes. Afinal, são 35 anos cuidando da beleza da mulher. Vem pra cá! Travessa Portugal 34, telefone 2643-1206. Mercedes, Diana, Fernando, Nina, Diná, Marilza e Bia estão esperando por você. Vem pra cá. Sou Jairzinho Furacão da Copa. Hoje estou em Teresópolis, sede do IPAM, para mostrar um dos aplicativos mais modernos do mundo, desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado IPAM MySys. Ele ajuda as populações em áreas carentes ou não no seu município, gratuitamente. Esse aplicativo disponibiliza dados em seu celular como temperatura, pressão atmosférica, vento, radiação, umidade, com seus devidos registros atualizados de 10 em 10 minutos. Fornece estudos gráficos atmosféricos desses elementos para a cidade. Fotos turísticas e de áreas em risco do seu município, além de informações do que está acontecendo no mundo. Canal de comunicação digital para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se comunicarem com seus habitantes. E ainda sinal de alerta quando um determinado elemento ultrapassar o limite imposto pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Tudo isso gratuitamente para a sua cidade, sem custos e direcionado para todos os habitantes. Seja um anunciante do aplicativo IPAM MySys e ajude a população desses municípios afetados pela catástrofes naturais. Informações meteorológicas, vidas humanas, nossas responsabilidades. Segundo bloco da opinião, falando hoje de prevenir, proteger e cuidar das nossas crianças. E tá um papo maravilhoso aqui, a gente no intervalo, vocês não sabem nada. Gente, vamos falar um bocadinho agora dos sinais que as crianças dão. O que aparece no corpo, quais os sinais de comportamento para você, qual o sinal que aparece lá no seu projeto. Vamos falar como é o corpo do abuso, porque a diferença é diferente. Existe uma diferença do sinal do abuso, do sinal da violência física. Sim. Vamos começar? Vamos. Então vamos embora. Primeiro é o seguinte, a criança normalmente... Esses crimes ocorrem por cooptação. A criança, como a gente viu no outro bloco que a gente estava falando, dentro da família, a maioria dos casos, então a criança fica com medo de relatar. Quando relata, normalmente relata para os professores, relata para o professor de tantos projetos curriculares ou extracurriculares. Chega primeiro para eles na maioria dos casos. Tá. Então, é importante que a gente saiba alguns sinais diretos e indiretos de cada caso. Eu vou pincelar alguns aqui. Vamos falar da violência física, por exemplo. Às vezes você observa a criança está com lesões em diferentes estágios de cicatrização. No braço está com casca, na perna está ferida aberta, na coxa. Isso
pode ser um sinal direto de violência. Outra coisa, aquela criança que mostra, dá uma explicação sobre algum machucado, assim, esdrúxula, né? Que você sabe que sangue não é no ouvido. aquilo, sangue no ouvido, torção geralmente de orelha. é uma pancada na cabeça, né? Olha, eu vou falar sobre um caso, quando a gente estava fazendo essa cartilha, a gente inclusive colocou esse caso aqui, uma mãe que esquentava um ferro de passar roupa para queimar. Então, assim, queimaduras isso que aparece muito. Aparece muito, marca de cigarro. Né? Então, são uma série de sinais que a gente deve interpretar para que a gente possa ajudar na proteção daquela criança. De repente, a criança não fala que o pai, ou a mãe, ou o primo, ou o tio, sei lá, enfim, alguém bateu, mas você vê no corpo dela, né? Você vê a atitude, enfim. Acho que... E aí, na verdade, quando bate fisicamente, o psicológico é atingido. Porque aquele ambiente acolhedor que deveria de ser, onde os papéis da mãe é da mãe, do pai é do pai, às vezes são inversos. Os irmãos às vezes viram pais, né? Então existe uma troca dentro da célula familiar de papéis, onde não deve ocorrer, né? Porque a mãe é a mãe, é insubstituível. O pai é o pai insubstituível. Pode haver, sim, o que ocorre muito, que eu atendo, é a representação masculina como pai, porque ela conseguiu um companheiro, a criança ainda era pequena e passa seu pai. Né? Então, esses fatos psicológicos, eles vêm de uma forma, ou a criança ela fica, como eu falei, o corpo fala, totalmente rebelde, porque é uma forma dela tem os dois lados. Tem os dois lados, perfeito, Eliane, é isso aí. Ou ela fica muito introspectiva, ou muito rebelde. Ou muito rebelde. Lá no projeto acontece isso. Você nota lá eu também? Eu noto lá exatamente. A criança, ela chega assim, às vezes, agressiva com os amigos. E é onde que a gente procura conversar particularmente com aquela criança. Fora, né, do coletivo. Né? E passamos para saber por que dela, o que aconteceu com ela, o que está acontecendo. O que ela está fazendo aí, psicologicamente falando, é projetando aquilo que passaram para ela, porque a criança, ela é um computador novo, que você instalar, ela pega. Então, se ela apanha, ela vai projetar esse apanhar no amigo. Então, ela vai o quê? Bater no amigo. A criança é filha, toda criança agressiva e que sofre traumas, ela é filha de alguém que também sofreu? Com certeza. Com certeza. Ontem... A grande maioria. Está aqui nos bastidores meu braço direito, meu cérebro, minha perna, minha Lilian, minha irmã. E a gente estava conversando, a gente foi visitar algumas cidades anteontem, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso, que é quase que 100% das vezes alguém violento, algum criminoso na idade adulta tem problemas familiares, na estrutura familiar. Isso é alarmante. E é importante dizer, as pessoas podem pensar assim, que os crimes contra a infância ocorrem, são privilégios de uma classe social só? Não são. Não são. É generalizado, pobre, não nem tem. na classe mais rica, nem na classe média. Em todas as classes a gente encontra atrocidades contra a infância. Entendi. Outro sinal importante... O que nós não temos, que o Davi ajuda, são as classes menos favorecidas em termos financeiros, que aí encontram no projeto dele uma forma... Uma válvula de escape. Para essa criança. Porque aqueles que têm dinheiro vão para aqui, para ali, para ali, que eu também acho que é uma forma de negligência. Esse trauma, né? Exagerar. Não pode pessoas exagerar. Que têm dinheiro, o filho tem atividade o dia inteiro. Sobrecarrega o psicológico e pode dar um pane mesmo. Exatamente. Nós vemos, por exemplo, negligência. Hoje eu vejo que muitos pais estão com preguiça de educar. Né? Porque educação dá trabalho, educação você tem que se dedicar. Mas dá muito. Verdade. E muitos pais estão com preguiça de educar. Né? Você vê, por exemplo, falando nos sinais de negligência, o pai que
não acompanha o calendário escolar, caderneta de vacinação. A escola chama os pais numa reunião, os pais nunca vão, festa dos pais, festa das mães, enfim. Mas eu acho que é por causa disso que essa molecada está ali no computador que nem uma doida. Aliás, os adultos também estão, né? Às vezes você vai se reunir com alguém e na reunião, em vez de você aproveitar a reunião, você está lá, ó. E tem também um sinal que é importante, por exemplo, quando a criança, os sinais de abuso, por exemplo, a criança que demonstra muita intimidade com o assunto, né? A criança tem que ser criança, tem que se vestir como criança, tem que falar como criança. A fase de ser respeitada. Com certeza. Então, a infância não pode ser roubada. Pular está errado, a infância não pode ser roubada. roubada. Então, o que acontece? Uma criança que desenha coisas com conotações sensuais, demonstra intimidade com o assunto, propõe sempre brincadeiras com sinal de abuso, com cunho com contato físico. Você tem que ficar de olho aberto com essa criança. Agora, pode ser que essa criança não esteja sendo abusada. Pode ser que ela esteja sendo negligenciada, porque os pais em casa deixam ele ver tudo, deixam, né, às vezes até ver algumas práticas dos pais. Não tem o controle da TV, da internet, do nada. Então são sinais que, combinados, a gente observando, nós podemos aumentar, nós aumentamos de fato a proteção às crianças. Pois é, essa coisa de pular fases. A menina, hoje, eu vou tocar até num assunto que nem está na cartilha que nós tivemos, mas eu, Eliana, acho isso. As músicas. Principalmente, não tenho nada contra esta ou aquela, mas eu noto que nas músicas de funk ou de pagode, a meninada está com uma roupa pequena, uma roupa não muito, uma roupa não muito adequada para a sua idade. E que é bonitinho ver uma criança de 2 anos, 3, se rebolando. Eu não sou contra nada, gente. Eu acho que cada um educa seu filho do jeito que quer. Mas a sensualização... A adultização. A erotização. Porque a erotização, o que acontece? Abre um campo para um abuso sexual. Entendi. A partir do momento que ela toma Isso não funk, quer dizer que se eu estou com uma roupa erótica, o homem tem o direito de me atacar. Olha bem. Não tem direito nenhum. Mas se estamos falando de um ambiente, né? Porque tudo vai um ambiente propício, onde tem bebidas, onde muitas vezes rolam drogas e outras, né? Drogas lícitas e ilícitas, vamos colocar assim. Esse ambiente, né? Até com a batida, ela reflete no nosso corpo, quer dizer, no corpo do adolescente, no corpo da criança, a sensualidade. Né? Até pela letra, porque a letra, muitas dessas letras são as letras que criticam, que é para colocar realmente tudo para fora, é tudo para colocar, então eu tenho que me colocar, mas não existem as regras sociais aí. Né? Não tem limite. Não tem limite, não sofrem sanções. Não. Porque aí elas vão e fazem. E acontece. E aí depois fala assim, mas foi ele que fez. Mas, poxa, será que você poderia ter ido, né, um pouco diferente? Mas o bonito é isso. Por quê? Porque também tem uma família permissiva. Sim. Que permitiu que usasse para que fosse a um baile funk com aquela roupa. Também não tenho nada contra funk, nada contra nada. Nós estamos dizendo que a base da criação de um ser humano, aí eu não estou falando de criança, estou falando de um ser humano, é a família. É a família. E essa criança tem que receber desde pequena. Exatamente. Quanto mais ela a família... tem que ter isso desde pequena. Isso. Ela tem que aprender, ela tem que ser... A menina tem que ser menina, o menino tem que ser menino. Tem que jogar bola, gente. Tem que jogar bola. Eu joguei bola. Olha essa gente. Deus que me livre. Outra coisa, eu acho que deveria existir mais um limite, né, de horário das crianças abaixo de 16 anos, né, para poder chegar a um horário em casa, né? E a gente nota crianças com 9, 10 anos de madrugada nas ruas. E você vai entrar num caso que é importantíssimo na psicologia e na psiquiatria, que é o sono. O sono e dormir é fundamental para uma criança da cidade. Então são 12 horas praticamente. Entendi. Né, para ter então, o desenvolvimento, inclusive, de intelectual que vai ter. Dentro desse assunto, né, do acesso
as coisas que a criança tem. Você sabia, Eliana, que a nossa personalidade, a nossa noção do certo, do errado, do que podemos ou não podemos fazer, o que hoje, como adultos, nós sabemos, sabe que foi formado só até os nossos 7 anos de idade? Olha só. E aí, como é que faz? Então, Aí chega na adolescência, aí fica chega na um barco à deriva. Isso é que eu Fica um queria que ela barco à falasse. deriva. Assim, Eles não sabem por quê. Porque existe na adolescência uma grande crise existencial. Tá? A gente fala assim, depois passa dos 50 tem crise existencial. Não, na adolescência tem. A adolescência dói, a adolescência tem angústia, eles se sentem o patinho feio. As formas das espinhas, das acnes, traz um mal-estar para o adolescente. Né? E por que eu falo sobre um barco à deriva, né? Porque 7 anos ela já ficou com aquele estigma já. Exatamente. Eles estão vendo o que meu pai e minha mãe passaram para mim que eu vou aproveitar e quem sou eu. Então, muitos chegam ao meu ambulatório dizendo assim, doutor, eu não sei quem eu sou. Eu já imaginava. É um barco à deriva. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar esse eu, né? Quem é esse eu? Quem esse eu quer chegar? E a gente entra com metas, né? Entramos com objetivos, com as metas, o que você quer alcançar, o que você almeja, os sonhos. Olha aqui. Só para falar aqui, ó, prevenir. Prevenir. Olha o que a gente está falando aqui, ó. Na adolescência, novas experiências, novos grupos e novas emoções podem expor o jovem a riscos. Ajude-o a construir um projeto de vida baseado em sonhos e metas. E para trabalhar com os adolescentes, e com adolescentes principalmente, não digo nem a criança, porque a criança é muito receptora, mas ela também, ela coloca, né? Ela se coloca, o adolescente você tem que estar sem preconceito algum. Ter amor no coração e humildade. Para poder chegar no mesmo patamar deles. Que maravilha. Isso não cola, e é mesmo, não colou. O que aconteceu? Eu fumei maconha ontem, foi assim, não gostei. Você gostou? Como é que foi essa experiência? Achou legal? Será que é legal? Não é uma fuga? Já pensou se é alguma fuga de alguma coisa? O que está acontecendo em casa? Como é que está o clima? Aí vem toda aquela demanda. Depois ele fala, doutora, eu não estou usando mais droga. Não estou mais usando a maconha. Olha, esse papo está sendo maravilhoso, porque tudo que a Andréia está falando, eu estou podendo confirmar aqui. Então, estou feliz com esse projeto. Eu quero uma coisa. Eu vou fazer um intervalinho agora, porque senão o meu patrocinador vai ficar chateado comigo. Vamos faturar. Eu volto, mas na volta nós vamos falar só de prevenção e coisa boa. Ok. Tá certo? Eu volto já. Ultra Comunicação Visual. Há mais de 10 anos no mercado de sinalização, a Ultra mantém uma equipe treinada para realizar os mais diferentes projetos de comunicação visual, utilizando tecnologia de última geração para o mais alto padrão de qualidade em impressão de lonas e adesivos em todos os formatos, gravação e recorte a laser, envelopamento de veículos, letreiros, totens, fachadas em ACM, brindes, cardápios e muito mais. Ultra Comunicação Visual, compartilhando valores. A mulher moderna precisa estar sempre muito bem produzida. Sabe por quê? Porque ela no salão é que ela se encontra, que ela corta, faz escova, hidratação, luzes, reflexo, tinturas, amaciamento, relaxamento, manicure e pedicure e depilação. Tudo isso sem esquecer da qualidade e do bom atendimento. Por isso, eu só me cuido aqui, no Salão da Mercedes. Afinal, são 35 anos cuidando da beleza da mulher. Vem pra cá! Travessa Portugal 34, telefone 2643-1206. Mercedes, Diana, Fernando, Nina, Diná, Marilza e Bia estão esperando por você. Vem pra cá. Sou Jairzinho Furacão da Copa. Hoje estou em Teresópolis, sede do IPAM, para mostrar um dos aplicativos mais modernos do mundo, desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado IPAM MySys. Ele ajuda as populações em áreas carentes ou não no seu município
gratuitamente. Esse aplicativo disponibiliza dados em seu celular como temperatura, pressão atmosférica, vento, radiação, umidade, com seus devidos registros atualizados de 10 em 10 minutos. Fornece estudos gráficos atmosféricos desses elementos para a cidade. Fotos turísticas e de áreas em risco do seu município, além de informações do que está acontecendo no mundo. Canal de comunicação digital para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se comunicarem com seus habitantes. E ainda sinal de alerta quando um determinado elemento ultrapassar o limite imposto pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Tudo isso gratuitamente para a sua cidade, sem custos e direcionado para todos os habitantes. Seja um anunciante do aplicativo IPAM Masses e ajude a população desses municípios afetados pelas catástrofes naturais. Informações meteorológicas, vidas humanas, nossas responsabilidades. Terceiro bloco, último. Agora a gente vai falar de coisa boa, de como fazer, como recuperar, ou como prevenir e proteger essas crianças. E eu quero começar logo, Davi, te perguntando uma coisa. Qual é a faixa etária dessa criançada que vai lá para se divertir, para poder ser protegida e para poder tomar um rumo melhor na vida? A faixa de idade, já estamos com criança de 4 às 17, até os 17 anos. Jura? Pequenininho assim? Pequenininhos assim, né? Olha que bom. Então estamos prevenindo mesmo, né? É verdade. E lá no projeto a gente tem feito trabalhos, né, diferenciados além do esporte. Com uma dinâmica para eles, né? E também a gente consegue juntar família, que isso é importante, é através de bazares, né? As mães, enquanto ficam assistindo. É o maior barato, Eliana. As crianças, né? E como é que vocês fazem bazar de quê? De coisas? Roupas, coisas, é isso em geral? Roupas em geral. E vocês trocam uns com os outros, é isso? Isso aí. Isso. Eu vou uma hora lá. Você falou sobre as mães, né? Como é que as mães entram nesse projeto? Nesse bazar, como é que é feito isso? Olha, as mães entram exatamente, é que nós passamos para as mães, né? Que é exatamente, a socialização é geral, tá? Os filhos estão ali, mas os pais têm que estar ali se conhecendo, as outras pessoas. E tem que trabalhar a família também. Exatamente. E através disso, a sociedade só vai tendo um rumo melhor. Por quê? No meu parecer, as pessoas se unindo vão conseguir trazer melhores coisas boas para as crianças. Perspectivas de futuro, exatamente, né? E como é que, gente, uma criança que a gente soube ouvir, André é uma especialista nisso, né? Em ouvir. Como é que faz com a família desse? Porque cuidar e proteger é isso. Como é que faz com a família, pelo amor de Deus, para consertar a cabeça dessa gente lá também? Na verdade, é assim, essa cartilha toda, ela foi feita, eu gosto muito de falar isso, para enaltecer o trabalho do Conselho Tutelar, tá? Para ajudar o trabalho do Conselho Tutelar. Porque é um órgão importantíssimo para a proteção das crianças. Tivemos até aqui em Teresópolis a eleição recente agora do novo Conselho Tutelar. É um órgão importantíssimo para a proteção das crianças e as pessoas têm uma ideia errada do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar é mau. Não, o Conselho Tutelar é um dos melhores órgãos que existem no poder público e pessoas que são realmente dedicadas, os conselheiros são realmente dedicados, é vocação, né? Então a gente quis ampliar o agir do Conselho Tutelar com essa cartilha, porque essa cartilha ela é bem didática, né? Ela é para o leigo, é pequena, uma leitura rápida. Então, e com palavreado fácil, eu li toda. Respondendo a sua pergunta, Eliana, é basicamente o que a Andréa começou a falar no outro bloco. Quando uma criança, ou um jovem, ou um adolescente resolve contar, é porque aquilo já extrapolou completamente todos os limites dele. Tá?
Então, o que é importante nós fazermos nesse relato? A gente fala, na palestra, eu falo de uma série de coisas, eu vou esmiuçando, mas aqui eu vou falar de uma maneira geral. É importante a gente não adotar nenhum julgamento, por pior que seja a história que ele está contando. Não se emite julgamento nenhum. Não adotar nenhuma expressão facial que possa inibir aquele relato. Deixar que o relato flua da maneira mais natural possível. Né? Olhar no olho, criar um laço afetivo com aquele jovem, com aquela criança, para que ele tenha confiança em você. Né? E dizer 4 frases importantes. Olha, obrigado por ter me contado, a culpa não é sua. Não mentir para a criança, dizer que só vou contar para quem puder lhe ajudar. Né? A gente não pode mentir. Às vezes a gente fala assim, eu não vou contar para ninguém. Seria a primeira atitude. Não pode mentir para a criança, porque a criança percebe. A partir daí, não tente fazer justiça com as próprias mãos, não tente, isso não vai ajudar. Né? Veja se ele está precisando de... Se ele ou ela, né, estão precisando de atendimento médico emergencial. Esse relato é imediatamente comunicado aos conselheiros tutelares? É isso? Eu trabalho no ambulatório com adolescentes e recebo tanto do fórum, né, nosso fórum aqui de Teresópolis, quanto do Conselho Tutelar aqui de Teresópolis. Eu trabalho aqui na Secretaria de Saúde, no ambulatório em saúde mental. E aí, o meu trabalho é diferenciado, porque até então não tinha psicólogos que trabalhasse, né, também não tinha especialização, para trabalhar com... eu trabalho com o adolescente, com o cuidador, com a família e com a escola, que é minha grande parceira. Entendi. Né? Então, todos, assim, diretores das escolas municipais daqui de Teresópolis e estaduais já me conhecem. São eles que relatam para você? Relatam para mim. Ou tiram dúvidas? Não existe hoje em dia fila de espera. Todos são atendidos, todos. Maravilhoso. Entendi. Então, não existe assim, vou chegar no ambulatório, o Conselho Tutelar vai encaminhar. Não, eles já sabem até no Conselho Tutelar meus horários, quando é que tem que chegar, fala assim, espera, porque são 20 minutos comigo lá dentro. Eles nunca viram isso, né? Mas não é só marcar, doutora, não. Primeiro vamos ver essa demanda. Eu tenho que ver se a demanda é minha, ou se a demanda é do ambulatório, ou se precisa ir para o CAPSI. Entendi o que é Entendeu? CAPSI. O CAPSI é um atendimento psicossocial, infantil, né? E de adolescentes, assim, com uma esquizofrenia, já com... com uma doença já instaurada. Exatamente, que ela não tem, assim, um convívio com a escola mais. Né? E se tem é muito pouco. Entendi. Né? Então, essa inclusão... E o desenvolvimento social acaba entrando nisso para ajudar essa família que está com problemas? Ajuda. Porque importante... às vezes essa coisa diz que... tem um pai que agrediu porque bebe. Porque os motivos são esses. Isso. Porque bebe, porque está com a vida difícil, porque não tem dinheiro. São alegados as alegações feitas. Né? A gente precisa entender, é importante a gente entender três pontos sobre essa criança. Saber analisar, avaliar os atributos pessoais dela, se tem autoestima, autonomia suficiente. Né? Se na família, bem extenso, se na família existe algum adulto com uma relação positiva com aquela criança, e entender também que existem redes de apoio social no Brasil que funcionam adequadamente, né? E órgãos competentes que funcionam adequadamente. Isso tudo aumenta a chance de você proteger aquela criança. Falando proteção, né? A gente descobriu lá um jovem, né, que infelizmente a gente viu que ele estava andando com pessoas erradas. E o nosso procedimento, né, eu chamei o professor, né, que dá aula no campo para eles, chamamos ele em particular. Isso é fundamental, inclusive. Fundamental. Nunca chamar a atenção de uma criança com os outros, você denigre a imagem da criança. Fazer ficar com do vergonha, adolescente, exatamente. Então, perfeito. E muito dali bom. hoje a gente fica contente em saber, né, que esse jovem já está trabalhando, né, no comércio da cidade. Olha, parabéns. Parabéns, Davi. Parabéns, Davi. Assim, é como, né, isso Breno... é notícia boa, né? Exatamente. Notícia boa. É o que o Breno falou. Se a gente conseguir salvar gente, é uma maravilha. Nós fizemos esse projeto, a gente estava conversando no intervalo, né? Nós fizemos esse projeto, eu e o senador Crivella, para salvar uma criança. O objetivo do senador era salvar uma criança. A gente já teve só em Petrópolis 3 casos que a gente conseguiu
interromper. Então, para a gente é uma maravilha isso. É realmente gratificante. Nós estamos empenhados nesse Que bom, projeto. por isso que eu chamei a Andréia, porque como ela lida direto com essa molecadinha. A Andréia já deve e ter hoje, salvo assim, vários. eu acho que até uma falta de Eu agradeço a Deus todas as noites. Amém uma por falta isso, de amém. respeito, eu acho, chamar de aborrecente. Não, Na não é minha aborrecente. época não tinha isso. Então, assim, eu acho que as crianças passam por um período ruim e assim, eles chegam a esse período feitos por nós. Por nós. É o que a André estava falando, né? É um Exatamente. computador Então, que absorve o que você instalar. Absorve o que você instalar. É. Pois é. Então, quer dizer, essa criança, como aborrecente, eu não achei ruim, não. Você quer saber? É verdade que eu também tenho um tempo de estrada. Não vou contar, não, mas eu tenho um tempo de estrada. Era aquela época meio antiga, que a gente olhava e neguinho ficava quietinho. Olha! Não escutava, Era eu vou, verdade, quando era você assim mandava. mesmo. Não era assim. Eliana, você- Então, eu acho que a gente tinha um pouquinho menos de trabalho, ou não sei se era um pouco mais de atenção, não sei. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Esse aborrecente, ele está criando o eu mais o que foi instalado. Exatamente. Então, é um choque. É um choque É um total. choque. É verdade. Vou Ele não sabe nem quem é ele. Isso, é isso. É Vou verdade, até é verdade. aproveitar aqui, né, o momento aqui. Vou fazer um convite à minha amiga Eliane aqui. Para ela. Andréia. Andréia, desculpa. Somos parecidas, né, Eliana? E para ir lá visitar o nosso Com projeto, certeza. fazer uma palestra para nossas crianças. Com certeza, pode contar comigo. Olha que maravilha. Obrigado. Olha, Vamos fazer uma grande parceria. o Davi me convidou para palestrar lá no projeto dele, né? E essa iniciativa, eu preciso agradecer a Bianca Nóboa e ao Zé Luiz Manhães, do Clube dos Securitários, né? Que abriram espaço para a gente e realmente é um espaço que a gente tem utilizado. Tá? Eles encamparam essa ideia de proteção às crianças. Então, um beijo, Bianca. Muito obrigado. Um abração É uma ao José Luiz amigaça, Manhães. É uma amigaça, uma amigaça. Uma pessoa muito competente e que eu tenho em alta conta. O Davi conheceu esse projeto. Olha só como é que as coisas vão se somando, né? O Davi conheceu esse projeto porque a Bianca abriu o exatamente. espaço lá no Securitários. O Davi viu a palestra e aí nos chamou para palestrar também no projeto dele. Então fomos lá palestrar no projeto dele e olha, as mães, os pais, super ávidos, assim, ávidos por conhecer mais sobre o projeto, sobre saber como lidar. Às vezes não na família, graças a Deus, às vezes na família não tem nada, mas no vizinho, na rua de baixo, enfim. E aí a gente aumenta a proteção com as crianças com esse trabalho. 1 mais 1. A gente vai sempre falando isso. 1 mais 1. E Vai aconteceu agregando. isso lá, né? Vai agregando e isso é muito bom. Deixa eu perguntar para o meu diretor uma coisa. Olha só, tenho só 3 minutos 3 minutos, correndo. vamos rápido. Eu quero que cada um fale um bocadinho do seu trabalho. Novidades. Então, a gente está ralando bastante lá no Senado Federal. Tá, Eliana. e aí? Novidades para Teresópolis. Quero Bom, saber. Isso é bom. O senador demais. Marcelo Crivella tem se empenhado muito, né, nas questões dos 92 municípios, além desse projeto maravilhoso, né, que eu tenho orgulho de ser colaborador. Nós acabamos de aprovar aí a PR-15, né, uma resolução de 2015 que garante para todos os municípios do Rio, todos os 92 municípios, a antecipação dos royalties de petróleo, baseado numa média de cálculo do biênio 13-14 para o biênio 15-16. Por que isso? Nós tínhamos muito desemprego no Rio, né, nesse setor petrolífero. Tivemos, lógico. Os prefeitos iam acabar sendo incorridos na lei de responsabilidade fiscal, né, por conta de uma crise que é generalizada. Então a gente com esse trocando em miúdos, com esse projeto, a gente vai conseguir que R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão sejam investidos na saúde e educação, revertidos Então, saúde e educação para todo o Estado. Dinheiro para poder trabalhar. Isso, e salvar o poder público, né, o funcionalismo público, né, que em todo o Estado tem sofrido bastante. Teresópolis vai receber dinheiro por isso. Beleza, olha, Coisa dinheiro boa, entrando, hein, dinheiro é gente? bom. Vamos aplicar bonitinho. Muito Você, bom, novidade excelente. alguma, como é que eu acho
A Andréia, aquela minha amiga que está nos vendo, como é que ela acha a Andréia, ou como é que ela pode procurar, ou como é que essas crianças podem ter acesso a Andréia? Isso. Eu trabalho no ambulatório da Secretaria Municipal de Saúde Mental, né? Nas segundas, o plantão é inteiro. E são as diretoras que mandam para você as crianças, é diretoras, isso? Então, coordenadoras pedagógicas, também o conselho tutelar, assim como o fórum, né? Então, na escola, pública. Se eu, mãe, tenho uma criança que tem um problema, eu vou procurar ou a orientadora ou a diretora para que ela possa ter acesso a você, é isso? E eles dão mais ou menos, eles me passam um pequeno relatório de como a criança se comporta e como a criança está no processo de ensino-aprendizagem. Beleza. E aí eu passo e digo que ela tem que retornar ali para poder saber se ela está na escola ou não. Né? Então, é uma parceria com a escola. Isso é muito bom, porque da escola começa tudo também, né? Muito bom. Nossa vida. E também atendo na clínica Alcância. Às quartas-feiras, na reta ali, nosso próximo. Isso, exatamente, do Diego. Clínica Alcance. Alcance. Tá bom, isso, tá bom, tá certo. Tá? Tá certo. E você, como é que essa família, Davi, chega ao projeto que você tão bem administra e que dá chance a essas crianças de futebol? Como é que eu chego? Eu, mãe, quero que esse projeto faça bem para o meu filho. Como é que eu faço? Tem menina lá jogando futebol? Tem só menina? Tem meninas também. Então tá bem. É o 1 mais 1. Um mais um. Vai agregando. A família levou a criança para lá, já passa para o vizinho. Quais os dias? Toda sexta-feira, a partir de 13 horas. Tá bem. Tá. Aos sábados, a partir de 12 horas até 17 horas. Então a gente encontra você lá. Isso. E agradecer sempre, né? A Bianca, o seu José Luiz, né? A tia Orlando, né? A tia Orlando, a Jo. Sensacional com a gente. Tom. E eu quero passar para vocês também que o projeto, a gente entra em competições também municipais. Que beleza, e ganha medalha e tudo. Isso, fomos vice-campeão agora no Sub-9 aqui municipal. Tiramos agora 3º lugar em um campeonato lá em Niterói, jogando contra equipes, né, como o Top, Botafogo de Niterói. Então, o projeto é isso tudo. O Davi, você sabia que a competitividade é muito importante? Muito importante. Exatamente. Uma competitividade saudável. Aquela criança, aquele jovem fica tão ocupado que não tem tempo. Ele fica valorizado. Acabou o tempo, né, diretor? Eliana, eu queria te agradecer muito por esse espaço. Obrigada a todos. Você é sensacional. Além de amiga pessoal, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração profissional. Obrigada. Minha amiga linda. E Davi, que prazer em conhecer você agora. Eu vou lá conhecer também. O prazer é todo meu, tá? E eu só tenho que agradecer, né? O espaço aqui. E só um minutinho, só roubando um tempinho. Eu queria agradecer meus colaboradores, né? Que é o Elias, o Anderson, a Patrícia Rebelo, tá? São pessoas que abraçaram, né, esse projeto comigo. Merece. Então, cada um deles tem, assim, eu estou fazendo aquilo que o seu Davi me pede, que é exatamente a alegria e o sorriso das crianças. Eu precisava falar só mais uma coisa. Gente, viu? Só uma coisa. Esse projeto aqui faz parte do projeto de uma lei, 13.046. Então, o que quer dizer isso? Todas as escolas, igrejas, clubes, qualquer estabelecimento que recepcione criança, jovem ou adolescente é obrigado a fazer. Ou seja, não é escolha. Projeto, não é uma obrigado. escolha. Isso é muito importante. Gostei. É lei, gente. Lei não se discute, se cumpre. Bom, eu agradeço a todos. Muito obrigado, Eliana. Obrigada a você que ficou aí querendo aprender um pouco mais. Quem sabe você pode replicar e passar à frente esse cuidado, essa prevenção com as nossas crianças. É o futuro do Brasil. Obrigada a vocês pela audiência e até o próximo programa. Every time we hear the music, and we're in this love together, we got the kind that lasts forever. We're in this love together,
like berries on the vine. It gets sweeter all